Você é microempreendedor ou está pensando em se tornar um microempreendedor? Então, nesse vídeo eu vou te passar alguns cuidados que você tem que ter para depois não pagar imposto mais do que devia ou ter algum problema que te complique lá na frente. Quer saber do que eu estou falando? Fica comigo que você já vai me entender. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo onde a gente vai passar aí alguns cuidados que você precisa ter como microempreendedor individual. Muitas vezes a gente ouve aí as facilidades que é só ir lá na internet, fazer o nosso CNPJ como um MEI e que tá tudo bom, que tá tudo bem em relação a isso. E na realidade existem alguns cuidados que a gente tem que ter. A gente tem que ter acesso a algumas informações antes de sair vendendo, ter a nossa empresa e sair vendendo e depois ter que pagar mais ou ter algum problema. Então vamos lá. O primeiro cuidado que você tem que ter como uma empresa que tem MEI é analisar o seu limite. Como vem a ser isso? Cada momento, em cada ano, o governo pode determinar um limite de faturamento para as empresas de MEI. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, é 81 mil. Então, o empreendedor, o microempreendedor individual, ele só pode faturar dentro do ano 81 mil reais. E aí é que vem o cuidado que você tem que ter. Se você ultrapassar esses 81 mil reais em até 20%, você vai pagar o imposto com o Simples Nacional, que é a próxima categoria de empresa, na faixa da diferença. Então, se você faturou lá 90 mil reais, desses 9 mil reais que você ultrapassou do limite, você vai pagar o imposto só sobre ele. Aí o que vem a acontecer? Vamos supor que você ultrapasse o teu faturamento em mais de 20%. Isso é legal para tua empresa porque você está crescendo, porém você tem que estar atento. Por quê? Se você não tiver mudado a tua categoria de empresa e simplesmente saiu emitindo as várias notas fiscais e ela ultrapassou, por exemplo, você foi lá e emitiu 120 mil, 150 mil reais em notas, ou seja, ultrapassou esses 20% que a gente falou. O que vai acontecer? Você vai pagar imposto retroativo a todo o ano. Então pensa, você nos meses anteriores, você não teve que pagar imposto de renda, você apenas pagou uma taxa fixa, que é a chamada DAS, que é o imposto para o microempreendedor individual. Agora pensa, se você ultrapassa e ter que pagar o imposto retroativo a um ano, o prejuízo que você não vai ter, você não fez caixa, você não contava com aquela despesa e para você continuar com a tua empresa, você tem que arcar com aquela dívida, é bem complicado. Então esse é o primeiro cuidado que você tem que ter. Atenção aos limites. Não deixa ultrapassar esse limite, porque senão você vai ter sérios problemas na hora de pagar o seu imposto lá na frente. O segundo cuidado que você tem que ter é, se você começar a sua empresa na metade do ano, o teu limite também cai pela metade. Se você começa com 3 meses, esse limite cai em proporção de 3/12. Ou seja, vamos fazer aqui uma conta. Você tem aí 81 mil que você pode fazer dentro de um ano, certo? Dentro do ano comercial. Se você começou a tua empresa em julho, no mês 7, você sabe que 50% desse valor você já não pode mais emitir dentro daquele ano. Então, eu comecei em julho, eu vou jogar 81 mil em notas fiscais de julho a dezembro. E na realidade não. Você tem que fazer o seguinte cálculo, você tem que pegar os 6.750, multiplicar por 6 meses, aquele vai ser o seu limite. Então você pega o valor de 12 meses, do 81 mil de 12 meses, divide pelo número de meses que você vai trabalhar no ano. Então se você multiplicar, se você começar, por exemplo, em abril, então você vai poder multiplicar por 9 meses. Então, dentro de 9 meses, de abril a dezembro, é o valor que você vai poder trabalhar. Então, sempre você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes eu vejo muito empreendedor começando a emitir notas fiscais, não se atentando à data da abertura da empresa e quando vê, ele já ultrapassou o limite que ele tinha direito, como consequência ele tem que pagar mais imposto e muitas vezes o imposto é retroativo, como a gente acabou de falar. Então fique atento a esse período que você iniciou a empresa, ok? Já o terceiro cuidado está relacionado
com o valor de compra versus o valor de venda. Como assim, Cláudia? Vamos supor que você tem um comércio, tá? E aí você vai comprar mercadoria e vender mercadoria. Então você põe um valor em cima e revende. Então você sabe que o seu limite é 81 mil. Aí você, em compras, você comprou no ano 200 mil reais. Porque quando você compra alguma coisa, as empresas, elas declaram que você foi o comprador, elas colocam o seu CNPJ lá. Então, automaticamente, quando ela declarar na compra, o teu CNPJ começou a somar. Então, você somou 200 mil reais em compras. Como que você vai justificar para o fisco que você, um MEI, que tem limite de vendas de 81 mil, comprou 200 mil em mercadorias? Percebe que não faz sentido? Automaticamente eles vão levantar uma luz vermelha lá em relação ao seu CNPJ que provavelmente você está sonegando. Então esse é mais um ponto que você tem que tomar cuidado. Sempre que for fazer compras de mercadoria, for fazer vendas de mercadoria, analisa quanto que está saindo as suas notas, você comprou quanto, vendeu com quanto, está dentro do teu limite ano, para que isso também não ultrapasse e você não acenda lá um alerta em relação ao seu CNPJ, de repente você não entra aí numa análise um pouco mais criteriosa e acaba tendo que pagar retroativo porque eles entenderam que você estava sonegando. Então é muito importante tomar cuidado também com isso. Nosso quarto cuidado, ele já está relacionado àquelas pessoas que de repente, por qualquer motivo, pararam de trabalhar com o CNPJ ou que ainda não começaram a trabalhar efetivamente com o MEI. Então você foi lá, você abriu o MEI, só que você ainda não começou a vender, ainda não está trabalhando ou de repente parou na metade porque vai voltar só daqui a 6 meses, enfim. O que eu vejo muito microempreendedor fazendo? Vai lá e para de pagar o DAS. E na realidade, o DAS, gente, ele é independente de você ter vendas ou não. Não importa se a empresa lucrou, se a empresa teve mercadoria, se a empresa comprou, se a empresa vendeu. Não importa. Esse DAS, ele é uma taxa única que você tem que pagar todos os meses. Então fica atento a isso, porque se você deixar acumular, na hora que você for ver lá na frente, você está com um monte de imposto acumulado que você tem que pagar de forma retroativa. Se você falar, eu não vou mais trabalhar com um microempreendedor individual, vai lá e fecha a sua empresa. Mas não deixa os meses passando sem você estar pagando para não ter que pagar juros desnecessários. Afinal de contas, é uma taxa pequena comparada com o valor de tributos que nós temos no nosso país, então vale a pena você ficar atento a isso, ok? Já a quinta dica está relacionada à declaração do imposto de renda. Você provavelmente saiba que você, como um MEI, não precisa ter um contador, que a sua taxa, que o seu imposto, ele é fixo todos os meses, que você não tem aquela preocupação de faturou mais, paga mais imposto, faturou menos, paga menos imposto. Não, é aquela taxa fixa que você tem, que você vai pagar, que é o chamado DAS. O que talvez você não saiba é que mesmo assim, você não precisando de um contador, você precisa declarar o imposto de renda da empresa. Então você vai ter duas declarações para fazer, a de pessoa física e a de pessoa jurídica. Aí você pode estar se perguntando, Cláudia, mas mesmo que eu tenha o rendimento baixo, que eu não tenha colocado tudo para retirada como pessoa física, mesmo assim eu preciso fazer a declaração de imposto de renda? Existem casos e existem casos. Então o que eu vou fazer? Para eu aprofundar esse tópico, eu vou colocar aqui na nossa playlist, você vai ver que a gente tem vários vídeos aqui no canal. Você vai lá na nossa playlist, vai ter uma playlist só sobre microempreendedor individual. E lá eu vou explicar detalhadamente qual é o cálculo que você precisa saber para você identificar se você precisa declarar o imposto de renda também como pessoa física. Então, o que você tem que ter na consciência em linhas gerais? São 2 momentos a declaração de imposto de renda, como pessoa física, como pessoa jurídica. E aí, como pessoa física, você vai entrar nesse segundo vídeo que eu já estou colocando lá para você analisar se isso é para você também, ok? E se você quer saber mais sobre microempreendedor, você quer saber mais sobre negócios, você quer saber mais sobre empreendedorismo, marketing digital, vendas, como fazer a sua empresa ser uma empresa de sucesso, vai aqui embaixo na descrição desse vídeo, porque eu estou colocando lá um link para você se cadastrar na nossa lista VIP, que todo mundo que tiver cadastrado na nossa lista VIP eu vou estar mandando conteúdos exclusivos, porque nem tudo eu coloco por aqui. Então já vai aqui embaixo e se cadastra para você receber as nossas dicas, tá? Não se esquece também de dar o nosso joinha, porque isso ajuda o nosso vídeo, ajuda o nosso canal. E também se inscreve e clica nesse sininho
para que o YouTube sempre te avise quando a gente publicar vídeos novos, tá bom? Para esse nosso vídeo é isso e eu vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!